Olá, gente, todos bem? Vamos dar início então a essa nossa aula número 5, que ela é um pouquinho do que a gente já viu, mas ela é um conceito que assim não é tão trabalhoso quanto da aula passada, né? A passada demorou bastante, nós vimos vários conceitinhos e tal, e aplicação em exercícios. Aqui a gente vai ver um conceito que trata especificamente do equilíbrio de corpos rígidos, né? O que a gente precisa fazer para manter um sistema, para manter um corpo rígido em equilíbrio, né? Porque é isso que nos interessa aqui de fato, quando a gente está trabalhando quando a gente está trabalhando dentro da área da física, que é a estática, né? Porque afinal, o que, que é a estática? O que, que é você manter uma coisa estática? É você mantê-la parada, né? De uma maneira que ela não se movimente, né? Em termos de. Na verdade, não se movimente é estranho, porque já falo para vocês que existe, na verdade, um equilíbrio que é o equilíbrio dinâmico, né? Que ela está se movimentando. Mas já falamos disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o importante para nós, dentro dos conceitos aqui desta disciplina, da parte de estática que a gente fala, é justamente manter um corpo em equilíbrio estático. Tá? O que, que é isso? Equilíbrio estático é parado. Parado. Porque, afinal, a nossa função aqui, né, uma das funções da engenharia, nesses termos, quando a gente trabalha com física, quando a gente trabalha com estática, é, de certa forma, a gente estudar de que maneira as forças de um sistema de forças deve se comportar a fim de que, no final das contas, o meu sistema seja estático. Ou seja, eu não tenha uma movimentação dessa estrutura, né? Eu não tenho um deslocamento dessa estrutura relativo a esse sistema de forças. Então, a nossa intenção é que as forças atuem no sistema, né? Que exista um sistema de forças que anule toda e qualquer possibilidade de deslocamento dessa estrutura, tá? Então, o equilíbrio dentro da nossa disciplina, aqui dentro do nosso escopo, ele é entendido dessa forma. Então, é de que maneira eu devo compor o meu sistema de forças, a fim de que, no final, né, ao final das contas, literalmente aqui, eu tenha um sistema que ele não se movimenta, ok? Não se movimenta também, dentro do nosso estudo aqui, ok? Então, que ele se mantenha em equilíbrio, que ele não se desloque, talvez seja o conceito melhor, ou a palavra melhor aqui. Porque se ele se deslocar, quer dizer que ele vai entrar em colapso, provavelmente. Isso pode se tratar de qualquer estrutura, né? Por exemplo, engenheiro civil está lá projetando uma viga, né? Projetando uma escada, sei lá. Engenheiro mecânico também faz isso, né? Projeto, por exemplo, uma vez eu lembro que eu estava fazendo estágio e o projeto da escada, que era uma escada toda metálica, assim, específica para um determinado fim, ela era assinada por um engenheiro mecânico. Então, enfim, gente, todas essas questões são necessárias para a gente entender como funciona esse sistema e todos esses conceitos que nós vemos nesta disciplina, eles são basais para disciplinas mais avançadas. Então, eu reitero essa história de que é importante que vocês saibam o que estão fazendo e que vocês compreendam o que a gente está falando aqui nesta disciplina, tá? Então, este conceito que vai ser trabalhado nesta aula especificamente é a ideia de equilíbrio de um corpo rígido, ok? No plano e no espaço, porque agora nós estamos trabalhando nessas duas vertentes, né? Nós trabalhamos primeiro no plano, teorizamos sobre o plano, enxergamos como é que isso atua sobre um plano, e daí na sequência nós expandimos o nosso conhecimento para essa escala, digamos assim, das forças no espaço, né? Porque a gente vê que acontece no plano, aí beleza, transformar para o espaço e adicionar um eixo a mais, como nós vimos na aula passada. Então, assim, a metodologia em si, o princípio da coisa, ele não muda, ele muda o modus operandi, né? Ele muda os cálculos, mas a gente tem um prolongamento do mesmo conceito do plano no espaço. Enfim, então vamos entender aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver, então, nesta aula especificamente, este conceito de equilíbrio
de um corpo rígido, né? Aqui a gente fala de um ponto material, que seria uma qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tenha matéria, né? Então, qualquer coisa que tenha massa, no plano e no espaço. Então, primeiro vamos entender no plano, aplicar, e depois, na sequência, nós vemos no espaço, porque daí é um passo a mais, né? Isso aí. Assim, gente, como eu falei para vocês, o conceito de equilíbrio trabalhado nesta disciplina é o tal do equilíbrio estático. E o que é o equilíbrio estático? É quando um corpo está em repouso. E vocês sabem lá, né, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma outra força atue sobre ele, lei da inércia. Então, nós imaginamos um sistema de forças, né, atuando, porque sempre vai ter uma força ali. Se esse corpo que eu estiver trabalhando, se esse ponto material estiver localizado no planeta Terra, já tem uma força trabalhando ali nele. Né? A força da gravidade vai gerar uma força-peso, certo? Então, qualquer coisa que tenha massa já vai ter uma força. Então, já é um sistema de força. Ok? Então, não tem nada que fuja a isso dentro desses nossos conceitos aqui de física. Então, não tem nenhuma situação em que a gente não vai ter isso. Sempre vai existir a força-peso se a gente estiver trabalhando aqui dentro do planeta Terra. Então, vejam que o nosso campo de atuação é imenso, né? Mas, enfim, então, o tipo de equilíbrio que nós vamos focar aqui nesta disciplina é o equilíbrio estático, que é a composição, novamente, desse sistema de forças, de maneira que o meu corpo, a minha partícula em estudo, permaneça em repouso, permaneça parada, permaneça quietinha ali. Não quero que ela se movimente, não quero que ela entre em colapso, quero que ela fique do jeito que eu projetei. Certo? Essa é a nossa ideia. Ela ficar do jeito que eu projetei. Eu projetei ela para ficar parada. Então ela vai ficar parada. Tá, o que eu preciso para fazer ela ficar parada? É isso que a gente vai ver aqui. Como que eu faço ela ficar parada? É isso que a gente vai ver aqui. É um sistema de forças que tem que atuar nela de uma maneira que essas forças todas, gente, estejam em equilíbrio. Ok? Estejam em equilíbrio. Já falo sobre isso, deixa eu só fazer um parênteses, porque existe um segundo tipo de equilíbrio que chama-se equilíbrio dinâmico, que daí ele já é mais trabalhado na física, né, dentro do ramo da dinâmica, que é o ramo do movimento, né, energia cinética e tal. Aí a gente pode dizer que um corpo está em equilíbrio se ele estiver com uma velocidade constante. Né? Isso também acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, que ele está em equilíbrio quando ele está em velocidade constante. Ele está se deslocando com uma velocidade constante. Então, dessa forma, ele estará em equilíbrio dinâmico, ok? Porque a aceleração ela permanece a mesma. Né? Então, num equilíbrio estático, por exemplo, você vai ter uma velocidade nula, né? A velocidade com relação ao ponto referencial aqui na Terra, né? A gente sabe que velocidade, de fato, nossa, mesmo que a gente esteja parado, ela não é nula se a gente considerar o ponto de referência como o Sol, porque a gente está se movimentando em torno do Sol. Aquela velha história do ponto de referência, né? Mas estou falando para vocês aqui de uma maneira mais geral, pontos de referência localizados aqui no planeta Terra, né, gente? Mas assim, então um corpo de fato ele pode estar em equilíbrio dinâmico se ele estiver se movimentando a uma velocidade constante. Porque é aquela história, né? A gente tem um corpo em repouso, tende a permanecer em repouso até que uma determinada força atue sobre ele. Força. Ah, a gente tá vendo o vetor, força. Ah, então tem essa relação, né? Mas esta lei, ela também pode ser enunciada da seguinte forma: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que outra força atue sobre ele. Né? Então, se ele tem essa tendência ao movimento e ele permanece em movimento com velocidade constante, ele está em equilíbrio, mas em um equilíbrio dinâmico, porque ele está se mantendo constante, né? Mas ele está com uma velocidade constante, mas ele está se deslocando, tá? Então, de fato, ele está mudando de posição. Aqui no equilíbrio estático não há velocidade, né? Com relação ao referencial aqui no planeta Terra, não há velocidade. Certo? Não há velocidade porque não há deslocamento, não há mudança de posição deste corpo. E a nossa intenção é essa: é projetar coisas para que elas fiquem paradas. Ok? Projetar coisas para que elas fiquem paradas. Esta é a nossa função aqui no estudo da mecânica que trabalha com estática. Ok? Beleza? Então, seguindo. Gente, para que eu consiga obter essa condição
de equilíbrio. Como assim? Então, para que eu consiga manter o meu corpo em repouso, né? Então, para que eu mantenha este corpo em equilíbrio, eu preciso obedecer algumas condições, né? Então, existem condições para que o meu corpo permaneça em equilíbrio. E qual é essa condição, gente? Para que eu tenha o corpo lá em equilíbrio estático, certo? Paradinho, bonitinho, em repouso. Eu preciso que o somatório das forças que atuam sobre esse corpo seja nulo. Ou seja, eu tenho o meu corpo lá, bonitinho, a minha partícula, e eu tenho um sistema de forças atuando sobre ele. Ah, vocês não estão enxergando, mas esse sistema de forças existe, igual eu já falei para vocês. Se esse corpo está aqui no planeta Terra, esse sistema de forças já existe, porque já existe uma força-peso ali que está atuando, graças à força da gravidade, certo? A massa, ela gera um peso, né? A partícula tem uma massa e essa massa, ela gera uma força que puxa ela para baixo, né? Puxa ela em direção ao centro da Terra, bem da verdade. Assim, se fosse para falar bem a verdade, né? Então, ela já está inserida num sistema de forças. Então, para que essa força, para que essa partícula, na verdade, esteja em equilíbrio estático, ou seja, para que ela permaneça em repouso, eu preciso que não exista uma força resultante nesse sistema. Ou melhor dizendo, eu preciso que a resultante desse sistema de forças seja nula, ok? Eu preciso que a resultante do sistema de forças seja igual a zero, porque é com essa condição que o meu sistema vai estar em equilíbrio, quando a resultante do meu sistema de forças for igual a zero. Ah, professora, mas aí ficou fácil, porque a gente já sabe calcular a resultante. Sim, gente, vocês já sabem calcular a resultante. Vocês sabem que todas as forças lá, para a gente combinar um sistema de forças, você precisa decompor essas forças segundo o eixo x e y. Aí você vai somar as forças que estão no mesmo eixo, levando em consideração os seus sentidos, né? E a partir daí, depois que você tem uma resultante em cada eixo, você consegue, pelo Pitágoras, fazer uma resultante, né? Descobrir o valor final dessa resultante. Só que para que o sistema esteja em equilíbrio, é preciso que essa força final resultante, na verdade, seja igual a zero. Né? Porque se eu tiver uma resultante numérica, se eu tiver um vetor que indica a minha resultante, o que vai acontecer? É como se eu interpretasse que todo o meu sistema ali que está agindo, né? Ele estivesse se movimentando segundo a direção, o sentido e a intensidade que aquele vetor resultante está me dando. Certo? Então, essa é a interpretação. O que é aquele vetor resultante que a gente tanto calcula aqui, de fato, né? É um vetor. Beleza, se ele é um vetor resultante, ele indica uma força resultante. Se ele é uma força, né, ele tem uma intensidade, ele tem uma direção e tem um sentido. Então, de fato, essa força resultante, ela nos indica assim, o resultado desse sistema de forças, e se ela tiver um valor diferente de zero, indica que esse meu sistema de forças, né, existe uma força final, digamos assim, que é resultado de todo esse sistema, que tem uma determinada intensidade, tem uma direção e tem um sentido. Então, é como se esse corpo estivesse se deslocando no sentido dessa força resultante, no sentido e na direção, e com a intensidade dela. Tá? É como se o meu corpo estivesse se deslocando no sentido da resultante. É isso que vai acontecer. Né? Quando a gente tem aqueles problemas da física bem clássicos, assim, onde você tem uma caixa, né, uma caixa pesada. Aí você tem um cara empurrando do lado de uma caixa e outro cara empurrando do outro lado da caixa, né? Então eles estão empurrando, vejam que é na mesma direção, mas é em sentidos opostos, né? Digamos que dos caras está empurrando com 200 newton de força. O outro cara está empurrando com 300 newton de força. Então, qual é a força resultante desse sistema? Ah, é uma força de 100 newtons, né, no mesmo sentido e na mesma direção da força do cara que está aplicando 300, né? Porque o 300 menos o 200 virou 100. Então, esse 100 resultante vai ser na mesma direção e no mesmo sentido da maior força, ok? Então, percebam, assim, na prática, o que vai acontecer. Vai acontecer que esse corpo que eles estão trabalhando ali, esse sistema de forças, esse corpo vai acabar se deslocando no sentido da resultante.
Concordam comigo? Pena que vocês não podem falar, mas tenho certeza que vocês concordam comigo, né? Não estou falando achismos, estou falando baseado em fatos. E contra fatos não há argumentos. Enfim, gente, então assim, ó, o que eu quero dizer para vocês resumidamente é que quando a gente tem um sistema de forças e a gente tem uma resultante numérica, um valor de uma resultante, um vetor resultante, indica que esse meu corpo sobre o qual está atuando esse sistema de forças, ele vai se deslocar no sentido, na direção e com a intensidade desse vetor resultante. Certo? E se eu quero que esse corpo, na verdade, esteja em equilíbrio estático, ou seja, se eu quero que ele esteja em repouso, eu preciso que ele não se desloque, né? Então, como é que eu vou fazer para ele não se deslocar? Assim, eu preciso que essa força resultante desse sistema de força seja nula, porque daí ele não vai se deslocar. Ok? Entendido? Então, essa é a tal da condição de equilíbrio. Gente, um corpo vai estar em equilíbrio estático quando a somatória das forças que atuam sobre ele for igual a zero. E quais são as forças que atuam no sistema? Não sei, podem ser inúmeras. Mas o que eu vou fazer sempre como método de resolução? Eu vou pegar todas essas inúmeras forças, vou decompô-las em x, vou decompô-las em y, aí vou somá-las, ok? Então, essa somatória de todas essas forças, tanto em x quanto em y, ela precisa ser nula. Né? Afinal, eu quero um sistema estático, eu quero um sistema em equilíbrio, eu quero um sistema parado. Então, todas essas decomposições que eu fizer em x, a somatória, a hora que eu somar todas em x, tem que ser zero. E a hora que eu somar todas em y, tem que ser zero. Isso se eu estiver trabalhando no plano, né? Em duas dimensões. E se eu estiver trabalhando no espaço, professora? Parece, né? Serviço de astronauta. Se eu estiver trabalhando no espaço, como é que acontece? Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar essa condição de equilíbrio para os três eixos. Então, eu vou dizer que todas as forças que estão decompostas em x, a hora que eu somar todas elas, elas precisam ser igual a zero. A hora que eu decompor as forças e pegar todas as componentes em y, eu preciso somá-las e igualar a zero, certo? E todas as componentes em z, eu preciso somá-las e igualar a zero. É simples, gente. Então, não é um negócio complicado. Só que eu só quero que vocês entendam qual é a teoria disso, qual é a origem disso. Senão a gente fica só trabalhando com conta, conta, conta e vira aquela, né, aquela coisa massiva que eu já falei para vocês que eu não gosto. Mas, enfim, temos que entender os princípios, né? A aula não é uma aula de cálculo, é uma aula de mecânica. Então, temos que entender o que está acontecendo. Enfim, gente. Então, de fato, a gente, na verdade, continua dentro dessa mesma linha que a gente vem vendo desde a primeira aula. Primeira não, né? Porque a primeira foi bobagem. Bobagem não, era só para apresentar a disciplina. Mas da segunda aula em diante, a gente só viu isso: sistema de força, decomposição, blá, 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 mecânica, estática. Blá, blá, blá. Então, vejam que é uma continuidade, a gente continua trabalhando na mesma linha, só que são conceitos diferentes. Aqui nós estamos trabalhando dentro do conceito de equilíbrio, né? Só reparem, gente, que assim, ó, quando eu fizer exercícios que estão contidos em um plano, eu não preciso necessariamente trabalhar com os vetores cartesianos da aula passada. Ah, professora, eu posso, gostei dos vetores cartesianos, né? I love vetores cartesianos. Pode ser, você pode trabalhar, não tem problema nenhum. Mas você pode, quando é no plano, você pode continuar trabalhando da mesma forma que a gente trabalhava lá com aquela primeira lista de exercícios que eu dei para vocês, que vocês decompunham as forças em x e y, né? Igual. É o mesmo método, gente. Se quiser fazer pelo vetor cartesiano, muito bem. Ótimo, pode fazer também. Aí, assim, só que no espaço, quando a gente estiver trabalhando no espaço, aí meio que compulsoriamente, não é obrigatório, mas é compulsório, é uma tendência nossa, que a gente trabalhe com vetores cartesianos. Porque, como eu falei para vocês na aula passada, a intenção do vetor cartesiano é justamente trabalhar com um sistema de forças no espaço. Porque a gente não consegue desenhar, a gente até consegue desenhar, mas a gente não visualiza muito bem quando eu tenho um sistema de forças no espaço desenhado, certo? Então, eu preciso, na verdade, de uma notação, de uma representação que me diga quais são os valores dessas componentes em cada um dos eixos. Então, por isso que a gente usa
a notação de vetor cartesiano, porque ela fica mais claro, né? Ela me diz qual é a intensidade do vetorzinho que está orientado segundo x, a intensidade do vetorzinho orientado segundo y e a intensidade do vetorzinho que está orientado segundo z, né? Pelas letrinhas lá dos vetores i, j e k. Então, a gente sabe dessa maneira, ok? Gente, essa condição, a gente pensa que ele é uma condição, essa condição de equilíbrio, na verdade, né, que é a somatória das forças de um sistema tem que ser nula. Pausa para a água. Ela não apenas é uma condição necessária para o equilíbrio do sistema, como ela é uma condição suficiente para o equilíbrio do sistema. O que a gente quer dizer? Né? Que assim, ela se basta. Se eu tiver um somatório das forças igual a zero, bastou. Bastou. Por quê? Vocês sabem, gente, que a aceleração, de fato, ela é uma grandeza física que está relacionada com deslocamento dentro de um tempo, né? Na verdade, é espaço sobre tempo ao quadrado. Então, ela é, de fato, o espaço percorrido em um determinado tempo, só que esse tempo é ao quadrado. Tipo, essa diferença entre aceleração e velocidade, né? Então, se eu tenho espaço percorrido em um tempo, me indica que esse corpo está se deslocando, certo? Né? Sim, se tem uma coisa tá mudando de lugar. Se eu tenho espaço percorrido, ela tá mudando de lugar. Agora, se, por exemplo, se eu digo que essa força, na verdade, né, essa aqui é a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de, segunda lei de Newton. Se eu digo que essa força, de fato, é nula, gente, isso me indica necessariamente que a aceleração vai ser nula. E se a aceleração vai ser nula, o deslocamento vai ser nulo. Consegue perceber isso? Então, tipo, uma coisa leva a outra, o efeito dominó aqui. Ah, professora, mas a massa não pode ser nula? Não, né, gente? Não existe coisa com massa nula. Tudo que existe no espaço tem matéria, né? Matéria. Física é o estudo da matéria. Química também é o estudo da matéria, né? Digamos que a física é estudo da matéria, assim, aplicada dentro de um contexto, né? Planeta. Agora, a química ela é o estudo da matéria em um aspecto interno, assim, né? Composição da matéria, digamos. Mas, enfim, tudo que é matéria, né? Tudo que está neste mundo tem massa. Tudo que está neste universo tem massa. Então, a massa nunca é um valor nulo. Agora, se eu estou dizendo que a força é nula, é sinal que a aceleração tem que ser nula. E se a aceleração tem que ser nula, significa que o meu deslocamento é nulo, significa que o meu corpo não vai se mover. Ok? Condição de equilíbrio estático. Certo, gente? Então é só para entender da onde que sai tudo isso. Mas o que é importante saber? Que para que eu tenha uma condição de equilíbrio satisfeita, a somatória das minhas forças que estão segundo o eixo x, decompostas segundo o eixo x, tem que ser nula, y nula, e se eu estiver trabalhando no espaço, além desses dois, z também nulo. Ok? Vamos lá. Para a gente perceber, gente, para a gente conseguir aplicar essa condição de equilíbrio, como eu falei para vocês, eu dependo de um sistema de forças que esteja atuando sobre uma partícula. Ok? Existe um sistema de forças que atua dentro de uma partícula. Então, para que eu consiga impor esta condição de equilíbrio, ou seja, para que eu consiga dizer que o somatório de todas as forças que atuam sobre esse corpo seja nulo, é imprescindível que eu conheça quais são essas forças que atuam sobre o corpo. Porque se eu não conhecer, eu não tenho como eu dizer que elas são, não tem como eu aplicar essa condição se eu não saber, se eu não souber. Nossa, assim, o português hoje tá legal, né? Se eu não souber quais são as forças. Então, a primeira condição para eu aplicar a condição de equilíbrio, primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir quais são as forças que estão atuando nesse sistema, certo? Quais são as forças que estão atuando neste corpo, para que então eu consiga decompô-las segundo os eixos x e y e dizer daí que as forças que estão segundo cada eixo, a somatória delas tem que ser nula. Mas então eu preciso saber quem são essas forças. E como que eu sei quem são essas forças? Normalmente, gente, você vai ter uma situação que o teu exercício vai te dar. O exercício nada mais é do que uma situação cotidiana, né? Você pegou uma situação cotidiana ali e aplicou. Mas, enfim, esse entendimento, digamos assim, do sistema de forças
que atua sobre um corpo, ele é chamado, o esquema que a gente faz, na verdade, o esquema que a gente faz representando o sistema de forças a que um corpo está sujeito, a que uma partícula está sujeita, chama-se diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Então, o diagrama do corpo livre é o teu corpinho lá. O teu corpinho, parece que é o corpinho de vocês, né? Mas é a tua partícula material, certo? Representada ali e representada todas as forças que atuam sobre essa partícula material, isoladamente, certo? É só a partícula e as forças. Isso que é o diagrama do corpo livre. Gente, o diagrama do corpo livre é o primeiro passo para resolver qualquer exercício que solicite para nós a aplicação da condição de equilíbrio, certo? É uma condição assim sine qua non. A gente só consegue resolver a partir do momento que a gente tiver a determinação do diagrama do corpo livre, porque eu preciso entender quais são as forças que estão atuando no sistema, né? Então é isso que diz, ó, diagrama do corpo livre é um esboço que mostra o ponto material livre de todo o seu entorno e com todas as forças que atuam sobre ele. Claro, se você tiver, ele fala livre do entorno, quer dizer que é um diagrama assim que facilite, né? Não um diagrama que dificulte. Tipo, se você tem um corpo qualquer lá na paisagem de uma montanha, você não vai desenhar a paisagem da montanha, você vai desenhar o corpo e as forças, porque é isso que te interessa. Né? É isso que ele quer dizer. Então, ele é livre de tudo que está por volta. A única coisa que consta, que deve constar nesse esboço, é a tua partículazinha e as forças que atuam sobre ela, tá? Então, como é que a gente faz esse diagrama do corpo livre? É bem tranquilo, vocês vão ver, existe esse passo a passo. Então, a gente desenha meio que o contorninho do ponto material que a gente está estudando, que pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, pode ser, deixa eu ver as coisas que estão aqui na minha frente. Um ursinho de pelúcia, um travesseiro, um estojo, uma cômoda, um livro, pode ser qualquer coisa. Então, você desenha o contorninho dele, né, é o primeiro passo. Assim, vocês vão ver que mais para frente a gente já vai abstrair, né? A gente não vai precisar desenhar necessariamente o contorninho, a gente pula isso para um ponto, né? A gente abstrai dessa forma. Mas a princípio é o contorninho da coisa, tá? Pra vocês entenderem que vocês não estão trabalhando com um negócio away, não foi alguém que inventou, vocês estão trabalhando com um negócio que é palpável, né? Você quer estudar, sei lá, o peso da lâmpada lá no teu sistema, uma lâmpada que tá. Sabe um exemplo que é legal? Na verdade, agora eu pensei na lâmpada. E pensei sobre aquelas câmeras que tem nos jogos de futebol, nos estádios, que elas são presas por vários cabos, assim, e fica tipo uma câmera movimentando. Assim, não sei se vocês já viram isso, o jogo da Copa tinha bastante. Mas ela é suspensa por cabos, né? E essa câmera, então, ela fica se movimentando por esses cabos para ter uma boa visão ali do jogo e mostrar as imagens e tal. Então, isso é um exemplo. Né? Na verdade, qualquer coisa é um exemplo. Mas você teria ali ó, uma câmerazinha, então tem o contorno da câmerazinha, e que está suspensa por esses cabos. Esses cabos, eles estão sendo submetidos a uma força, porque a câmera tem um peso. Né? Então, esses cabos, eles precisam aguentar esta força da câmera. Ok? Tá que nesse caso a câmera se movimenta, né, gente? Mas imaginemos que ela ficasse parada. Por exemplo, a gente conseguiria determinar quais são as forças que cada cabo ali que sustenta a câmera deve suportar de uma maneira que você mantenha esse sistema parado. Ah, é isso que a gente ia fazer no final das contas, certo? Mas enfim, foi só um exemplo que eu lembrei aqui. Então, faz o contorninho, mais para frente a gente já abstrai, certo? Aí o segundo passo é determinar as forças que estão atuando em cima não, né? Mas sobre esse corpo, todas as forças que estão atuando sobre esse sistema e sua orientação. Como assim sua orientação? O que isso quer dizer? Os ângulos, né, gente? Elas são forças que estão orientadas segundo ângulos. Afinal, elas são vetor. E vetor tem intensidade, direção e sentido. Então, você tem que colocar a força segundo a direção em que ela está atuando e segundo o sentido em que ela está atuando. Ok? Senão você vai ter um diagrama ou sei lá, um esboço de um negócio, você está calculando um negócio que não existe na realidade, porque você está abstraindo demais, né? Você está pegando o troço e fazendo outra coisa, fazendo um esboço de outra coisa. Não. Tem que ser segundo a força ali, o esqueminha de forças, de vetores, tem que estar obedecendo a angulação que elas possuem na vida real. Senão você não sei o que você está calculando.
né? Você está calculando qualquer coisa do fantástico mundo de Bob, mas não está calculando o que o exercício pediu. Enfim, aí num terceiro momento, gente, você vai identificar essas forças dando nome para elas e sentido. Nome e sentido parece legal, né? Quando você dá nome para uma coisa, você dá sentido para a coisa. Tem sentido no sentido de nesse sentido. Ai, que bobagem, né? Mas é isso, quando você dá nome para a força, ela passa a ter um sentido, né? Ah, que chique. Quando você dá nome para uma criança, ela passa a existir. Enfim, gente, então é isso, né? A gente vai denominar a força F1, F2, sei lá, F Maria, F João. Enfim, então é isso que a gente vai fazer aqui. Então aqui tem alguns exemplos, ó, de diagrama do corpo livre. Então aqui era uma grua, né? E você tem aqui, sei lá, é uma, o que é isso? Não sei, um tanquezinho, né? Tanquezinho aqui. Sei lá o que é esse troço. Mas é um carrinho, alguma coisa assim. Então, ó, você tem o esboço aqui, o contorno do carrinho, e o sistema de forças que está atuando sobre ele. Então, você tem uma força de tração, que é a força desse cabo aqui, nós já vamos ver bem certinho. Né? Esse cabo ele está sofrendo uma força, porque o peso disso aqui está tendendo a puxar isso aqui para baixo. Certo? E esse cara, na verdade, esse cabo, ele tem que meio que puxar para cima, né? Ele, de fato, ele não puxa, mas ele resiste a essa tendência que o corpo tem de descer. Porque isso aqui é pesado, né? Olha aí, ó. Se ela é pesada, ela tem uma força peso, né? Que é a força da gravidade que sempre quer levar as coisas para o chão. Então, para manter isso aqui suspenso, você tem que combater esta força aqui da gravidade. Ok? Então, essa força de tração tem que combater a gravidade. Se você quer manter ela nessa posição, eu preciso que essa força aqui seja igual a essa, né? Ou seja, eu preciso que as duas se anulem de uma maneira que a minha resultante do sistema seja zero. Como elas estão na mesma direção, né? As duas estão na vertical, eu preciso que o valor dessa força T seja igual ao valor da força W. Porque daí ele vai permanecer ali em equilíbrio e não vai se movimentar. Beleza? Agora vejam esse outro exemplo aqui, gente, onde você tem uma anilha de academia aí, de 5 quilos, e você tem dois cabos aqui que estão, então, mantendo essa anilha suspensa por meio de ganchos, ok? Então, essa anilha tem um peso ali de 5 quilos, né? E como ela está aqui no planeta Terra, este peso, esse peso não, ela tem uma massa de 5 quilos, né? E essa massa de 5 quilos multiplicada pela aceleração da gravidade, ela está gerando uma força-peso que atua sempre para baixo, ok? Força-peso é sempre para baixo, ok? Estamos no planeta Terra, sempre tendendo ao centro da Terra. Só que ela está suspensa por esses dois cabos. Então, o que está impedindo ela de ir para baixo? Esses dois cabos que estão meio que puxando para cima. Na verdade, eles não estão puxando para cima, eles estão impedindo que ela desça, certo? Para impedir que ela desça, a gente precisa representar esses vetores dos cabos aqui num sentido contrário. Então, se isso aqui está descendo, a gente tem que representar esses caras subindo. Ok, gente? Beleza? A gente já vai ver bem certinho nos exercícios como é que isso funciona. Mas, de fato, isso aqui é uma representação de diagrama do corpo livre. Então, faz o contorninho do negócio que você está trabalhando e indica quais são as forças que estão atuando sobre ele, certo? Essas forças precisam estar indicadas com a mesma direção que elas estão no sistema original e com um sentido adequado. E eu preciso dar nome a elas para eu identificá-las, né? Belezinha? Gente, algumas coisas que podem estar relacionadas aos exercícios que dizem respeito a diagrama do corpo livre e equilíbrio. A primeira delas é que às vezes a gente tem um sistema de forças que, tipo, um sistema composto por várias forças, e essas forças elas estão conectadas entre si por meio de coisas que são materiais. Né? A gente está trabalhando com vetor e tudo isso, mas isso que eu falo para vocês. Ó. Vetores são representações de coisas reais. Né? Eu estou trabalhando com uma grua, eu estou trabalhando com uma anilha, estou trabalhando com coisas que eu pego, são coisas reais, certo? E essas coisas reais, às vezes essas conexões aqui, ó, que existem entre os cabos e as coisas, às vezes elas influenciam. Então a gente tem que pensar nelas também. Tá? A gente tem que fazer algumas considerações sobre elas. Às vezes, gente, a gente tem um sistema que tem molas no meio dele. Então, não, às vezes pode ser que não seja só um cabo assim, né, reto, contínuo. Pode ser que isso aqui seja uma mola. Você tem um sistema com uma mola. Tá, o que eu faço, professora? Quando eu tenho uma mola, o que eu tenho que levar em consideração?
tenho que levar em consideração que a força que vai atuar nessa mola, então, né, porque eu preciso sempre estabelecer quais são as forças que atuam no sistema. Se eu tenho uma mola, eu preciso descobrir, gente, qual é a força que atua sobre esta mola, ok? Porque no final eu preciso somar tudo e igualar a zero. É isso que é a condição de equilíbrio. Então eu preciso descobrir qual é a força que atua sobre a mola. A força em um cabo, a gente já sabe, a gente já vem fazendo, né? É normal, aqui é só orientar a tua força segundo essa direção aqui dos cabos, beleza. Mas e quando eu tenho uma mola? Porque a mola não é rígida igual o cabo, né? O cabo a gente imagina que ele não se deforma. Agora uma mola, ela se deforma. Então como é que a gente vai saber qual é a força que age sobre ela? Pois é, quem nos dá isso é o Hooke, a lei de Hooke. Então, se vocês lembram lá do ensino médio, a lei de Hooke nos dizia que a força em uma mola, como que ela é determinada? Ela é determinada pelo produto entre a constante da mola e a deformação dela, ok? Espera aí, pausa para a água. Então, essa constante da mola, gente, que é a constante K, é uma característica do material, ok? E da mola em si, tipo, de quantas voltas ela dá, enfim, a característica da espiral da mola, digamos assim, e do material. Porque esse K, ele é um valor constante, certo? Ele é dado, normalmente nos exercícios ele é dado, porque ele é um valor que tem relação com o material da mola e com a geometria da mola, ok? Com o material e com a geometria. Então, são coisas que aqui dentro do escopo dessa disciplina a gente não vai a fundo. A gente imagina que esse valor é dado, ok? Porque cada mola tem a sua característica, é feita de um material, ela tem uma determinada geometria, então você consegue determinar essa constante aqui em laboratório, certo? Então, ela é chamada de constante de mola ou rigidez da mola, beleza? E esse S é a diferença, na verdade, da posição inicial dela para a posição final. Ou seja, uma mola, gente, quando ela tá de boa, isso é legal, né? Quando uma mola tá de boa, você pega ela ali e mede ela com a régua. Ela vai ter um determinado comprimento, certo? Sei lá, pegou uma mola e uma espiral do caderno. Aí você deixou ela de boa, sem ação de força nenhuma, entre aspas, porque sempre tem uma força, gente, mas assim, você não tá fazendo nada, você tá deixando ela quieta, né? Ela tá em equilíbrio. Ela tá em equilíbrio estático ali, tá quieta. Você vai pegar a régua e vai medir ela. Ah, beleza, 30 centímetros. Ok. Esse é o comprimento inicial da mola. É o comprimento sem deformação nenhuma, é o comprimento dela quieta. Ok? Dela de boa, dela na dela. Certo? Quietinha, de boa na dela. Esse é o comprimento inicial. Aí, gente, o que você vai fazer? Você vai perturbar essa mola. Porque você é implicante, você vai lá, você vai, né, botar uma força ali naquele sistema. Você vai perturbar o sistema que estava em equilíbrio. O que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou você vai apertar a tua mola, né, comprimindo ela, então deixando ela menor, certo? Ou você vai esticar essa mola, deixando ela maior, tá? Então, se você esticar essa mola, o comprimento final dela vai ser maior que o inicial, ok? E se você encolher esta mola, o comprimento dela final vai ser menor que o inicial. Conseguem compreender isso? Tranquilo, né? Gente, só vejam uma coisa que eu fiz aqui. Só uma coisa desse slide, especialmente. Ainda bem que tudo isso é gravado e deu tempo de eu arrumar aqui, porque estava errado aqui o slide, gente. Tá? Considerem daqui para frente, não olhem o slide daqui para trás. Mas assim, falei para vocês da constante e estava falando do comprimento. Esse estava falando da mola, né? Que você tinha deixado ela quieta, depois você perturbou ela e que quando você aperta ela, você tem um comprimento final menor do que o inicial. E quando você puxa ela, você tem um comprimento final maior do que o inicial, né? Então, esse S, de fato, ele sempre é o comprimento da mola deformada, seja ela apertada ou seja ela esticada, menos o comprimento inicial, que é o comprimento dela de boa, sem nada. Ok? Então, esse S, ele está escrito aqui, ó, LF menos LI, que é o comprimento final
né, depois de perturbada, menos o comprimento inicial, que é o comprimento dela de boa. Gente, tava ao contrário no slide aqui, tá? Tava ao contrário, tava inicial menos deformado, olha a cagada. Eu arrumei aqui a hora que eu tava, né, no meio da explicação. Então, cuidado, é isso aqui que vale, não é o que tava antes. Tranquilo? Sempre final menos inicial, final menos inicial. Então, isso aqui é o comprimento final da mola menos o inicial, multiplicado por essa constante, que é a rigidez da mola, que tem a ver com o material e a característica geométrica. Então, a multiplicação desses dois fatores aqui vai me dar, então, a minha força que atua nesta mola. Ok? Só porque a gente precisa descobrir quais são, para eu poder aplicar a condição de equilíbrio, eu preciso saber quais são todas as forças que atuam no sistema. E às vezes, se eu tenho uma mola, né, nesse sistema, eu preciso saber qual é a força que atua sobre a mola. Então, vocês precisam ter essa consciência de que força sobre mola é considerada aqui por essa fórmula, né? K vezes S, lei de Hooke. Beleza? Ó, ele fala, o comprimento da mola variará em proporção direta com a força que atua sobre ela. Claro, se você tem uma forçona, você vai ter uma deformação zona, né? Se você tem uma forcinha, você vai ter uma deformaçãozinha. Então, por isso que é diretamente proporcional. Enfim, gente, só queria falar para vocês. Espera aí que o meu computador tá acabando a bateria. Não sei se vocês chegaram a ver este informe aí ou não. Aí. Então, olha só. Aqui tem uns exemplos, né? Então, aqui você tinha, ó, nesse ponto aqui você tem uma mola de boa, aí você aplicou uma força puxando ela. Então, ela aumentou o seu tamanho, né? E aqui você tem uma força empurrando ela, então ela diminuiu o seu tamanho inicial. Então, se o tamanho inicial, ó, 0, L0, né? L inicial, era 0,4, né? E você puxou ela, você aumentou o tamanho dela em 0,2, né? Então, ela ficou com um total de 0,6. Então, o comprimento final, aqui, 0,6, menos o inicial, 0,4, dá o 0,2. Então, esse é o meu valor de S que vai entrar na fórmula. É o final menos o inicial. Certo? Da mesma forma aqui, ó, se você aplicou uma força que comprimiu a mola, que apertou a mola, você diminuiu o comprimento dela, que antes era 0,4, você foi para 0,2. Né? Então, quem que é o comprimento final? Ah, é o 0,2, porque é o da mola perturbada. Quem que é o comprimento inicial? É o 0,4. Então, 0,2 menos 0,4 vai ficar com menos 0,2. Ou seja, o valor de S que entra na tua fórmula é menos 0,2. Ok? K é uma constante da mola, como eu falei para vocês, determinada em laboratório, e cuja unidade é sempre Newton por metro. Ok? Que você vai pegar um negócio que é Newton por metro, multiplicar por um negócio que é metro, né? Corta um metro com metro, acaba só com uma variável de força aqui. Tranquilo? Lembrem-se, gente, dessas convenções aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Vocês saberem quando uma coisa está sendo comprimida e quando uma coisa está sendo tracionada. Então, a compressão e a tração, elas são a mesma força, só que o sentido é contrário, certo? Elas são uma força que age no sentido longitudinal das coisas, no sentido do eixo que é maior, digamos assim, o eixo que é mais importante, tá? Então, ela é uma força que coincide com este eixo mais importante da sua peça. Essa é a força, que é uma força que a gente chama de axial, né? Porque ela é uma força segundo o eixo principal da peça. Beleza. Essas forças, gente, que aqui, ó, o que eu quero dizer com axial ou segundo o eixo, né? Às vezes a gente fala umas coisas assim. Mas, ó, qual que é o eixo principal dessa mola? Aqui, qual que é o eixo de movimentação dela? Ah, é esse aqui, ó. Então, se você está aplicando uma força que é paralela a este eixo, ou que é neste eixo, tipo essa força e essa força, né? Elas são no sentido deste eixo. Então, você está aplicando uma força que é axial. Axial vem de eixo, que é no eixo. Só que essa força, ela pode estar puxando ou ela pode estar empurrando. Então, estão vendo que é a mesma força? Elas ambas são forças axiais. Só que uma puxa e outra empurra. Então, este movimento de puxar a minha seção, de puxar a minha peça, é chamado de tração. Ok? Então, a tração é quando você tem a peça e você tem puxando, uma força que está puxando essa peça para fora. Ok? Ela está tendendo a aumentar o tamanho da peça. Isso é uma força de tração. E a compressão é o contrário. Né? A compressão está apertando a peça, que é o que está rolando aqui. Ó, está apertando. Gente, a gente tem uma convenção aqui nos estudos da física
que forças de compressão a gente adota um sinal negativo, né? Normalmente a tração é um valor positivo de força e a compressão ela é negativa. Isso é uma convenção, ok? É uma convenção. Mas lembrem sempre desses conceitos, que são conceitos que vocês vão levar para sempre. A diferença entre tração e compressão. Então, é a mesma força. É a mesma força. E ela age no sentido longitudinal da minha peça. Tá? No sentido do eixo principal. Então, essa força ela pode ou tender a afastar as fibras da peça, ou tender a concentrar as fibras da peça. Então, ou ela puxa, se ela está puxando, ela é tração. Se ela está empurrando, ela é compressão. Beleza? Isso é altamente perceptível quando a gente trabalha com molas, né? Às vezes, quando a gente trabalha com materiais que são menos deformáveis, a gente não percebe isso. A gente sabe que isso acontece, mas a gente não enxerga, né? Na mola, a gente enxerga a olho nu as coisas. Então, fica bem mais fácil. Ok. Outro tipo de coisa que pode ter no meu sistema de forças, gente, pode ter uma mola, agora você já sabe como calcular, né? Já sabe calcular a força na mola. E pode ter os tais cabos e polias, que esses aqui são bem famosos. Polia é essa rodaninha, né? E cabo é cabo. Normal. Mas, gente, a gente acaba considerando que essas peças, diante do sistema de forças, às vezes essas peças elas têm um peso tão pequeno, né? Diante do sistema de forças que eu estou trabalhando, que a gente nem considera o peso próprio dessas estruturas. Tipo, se esse cabo aqui, sei lá, tem um carro pendurado no cabo. Claro que o peso, assim, do carro é muito maior que o peso do cabo, né? Então, você acaba que, tipo, o peso do cabo é desprezível. Então, normalmente, em exercícios de estática, a gente não considera peso de cabo. A gente considera desprezível, porque, de fato, o peso ou as forças que estão atuando no sistema como um todo, elas são muito maiores que a força-peso do cabo. Né? Vocês pensarem, gente, cabo, é tipo qualquer cabo que vocês têm. Cabo de iluminação, né? O negócio tem um peso, beleza, mas às vezes se ele está sustentando uma outra coisa, talvez essa outra coisa seja muito maior que nem vale a pena você considerar o peso do cabo. É tipo aquela velha história de você projetar um prédio e considerar o peso do passarinho que pousa lá em cima. Você não precisa disso, né, gente? Você tem muitas outras coisas que são muito mais importantes de serem consideradas, né, na estrutura do prédio do que o peso do passarinho. O peso do passarinho não faz importância, não tem importância. Então é a mesma coisa aqui, né? O peso do cabo a gente não considera. E outra questão que a gente considera aqui é que essa polia também é considerada nos exercícios como ela sendo de atrito zero, né? Ou o atrito dela é desprezível. Então é como se não existisse atrito aqui, como se isso aqui deslizasse perfeitamente. A gente sabe que não é assim, né? Que nada desliza perfeitamente. Sempre tem atrito. Atrito mais próximo do zero é o do gelo, né? Quando o pessoal que patina no gelo. Contrário disso, é muito difícil não ter. Sempre vai ter atrito, tá? Mas a gente considera aqui o atrito como sendo desprezível quando estamos trabalhando com polias. Beleza? Outra consideração que a gente faz também, gente, é que os cabos, a gente considera esses cabos sempre trabalhando a tração. Lembra que eu falei para vocês, acabei de explicar a diferença aqui entre tração e compressão. Então, cabos, gente, em sua maioria, na verdade, em sua maioria não, em sua totalidade, eles sofrem forças de tração, ou seja, eles estão sendo puxados. Cabos em exercícios de estática, em exercícios de física, eles estão sendo sempre puxados. Por quê, gente? Porque se um cabo estiver sendo comprimido, ele vai se deformar. Concorda comigo? Ele vai embarrigar e, tipo, ele não vai suportar nada. Né? Não vai suportar força nenhuma se ele for comprimido. Porque ele vai virar uma minhoca. Né? Então, o cabo, ele trabalha muito bem a tração, mas a compressão não. Então, se você puxar um cabo, é a história do cabo de guerra. Né? Esse cabo de guerra, o que, que é? O maior exemplo de tração da humanidade. Humanidade é o máximo. Mas um cabo de guerra é um exemplo de aplicação de forças de tração. Se você, imagine o contrário, né? O cabo de guerra puxa-se de um lado e puxa do outro, então traciona. Imagine o contrário, se você estivesse comprimindo essa corda do cabo de guerra, tipo, não faz sentido, entende? Porque ela não resiste a essa compressão. Ela resiste à tração, ela resiste a duas pessoas puxando nas suas extremidades. Mas duas pessoas empurrando nas suas extremidades, ela vai virar uma minhoca, né? Isso que eu falei para vocês. Ela vai se deformar completamente. Então, é a mesma coisa com cabo, qualquer cabo. Se um cabo sofre compressão, já era. Não tem, ele não resiste à compressão.
Não tem nada, não tem resistência suficiente para suportar essa força. Então, cabos trabalham a tração, certo? Se tem um cabo trabalhando a compressão, esqueça, é uma coisa errada. Então, só para a gente entender esses conceitos aí de tração e compressão e como é que eles se aplicam, né, em peças, em estruturas, em coisas em geral, assim. Belezura? Então, não se esqueçam, cabos trabalham sempre a tração. Ok? Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então, o primeiro exercício, vejam que eu tenho um cabo aqui, né? Aqui eu tenho um anel, anel legal, mas é uma rodinha, né? É um anelzinho, uma peça estrutural em formato de anel, nesse ponto A. Então, eu tenho um cabo aqui, né, que liga o ponto A com o ponto B, que é inclinado 30 graus com a horizontal. Aí eu tenho um cabo que liga o ponto A com o ponto D, e eu tenho um cabo que liga o A com o ponto C, e nesse ponto C eu tenho acoplado um motor aqui. Por que esses caras querem deixar esse motor pendurado? Eu não faço ideia. Mas o fato é que ele tá pendurado, né? Quem que quer ver um motor desse pendurado no teto de casa aqui, ó? Coloca umas cordas aí e coloca um motor pendurado ali. Vai saber, né? Mas enfim. Gente, qual é o sistema de forças que está atuando aqui? Essa é a primeira coisa que a gente tem que descobrir, porque o primeiro passo é sempre eu fazer o diagrama do corpo livre. E quem é o diagrama do corpo livre? É o contorno da pecinha que eu estou trabalhando, certo? Com todas as forças que estão atuando sobre esse sistema. Então, nesse ponto A, esse ponto A é meio que o ponto central do meu negócio, né? Porque, de fato, é esse ponto A que está sujeito à ação de todos esses cabos, Então, no ponto A, o que eu tenho? Eu tenho uma força que está agindo para baixo, que é a força peso referente à massa deste motor. Que ele tem uma massa de 250 quilos. Como ele está no planeta Terra, a aceleração da gravidade a gente considera como 9,81, se o exercício não disser o contrário. Tá? Então, sempre a aceleração da gravidade a gente considera como 9,81, se o exercício não falar nada. Então, no ponto A, tenho esta força aqui, ó, que é uma força peso, ok? Que está agindo sempre de cima para baixo, força peso, gente, ação da gravidade. Jamais vai desenhar força peso para o lado, para cima, não. Força peso é na vertical e para baixo. Beleza? Quem mais está aqui atuando? Quem que segura, né, esse motor a fim de que ele se mantenha paradinho em equilíbrio estático? Quem segura esse motor é este cabo aqui, AB, e este cabo DA. Então, este cabo AB está sofrendo tração, ou seja, se eu considero a origem deles aqui no ponto A, eu vou desenhar um vetor, aqui orientado assim, saindo do ponto A, certo? Saindo do ponto A, puxando o ponto A, ok? Porque cabos trabalham a tração. Idem aqui para este cabo DA. Então, vou desenhar um vetor saindo de A, indo com direção a D, aqui, ó, porque ele vai estar puxando o ponto A. Cabos trabalham a tração, ok? Então, ele quer saber quem são essas forças de tração nos cabos AB e AD, de uma maneira que esse sistema se mantenha em equilíbrio. E ele me disse que esse motor pesa 250 quilos. Certo? Então, vamos lá para a resolução. Então, olha só, gente. Fiz o tal do diagrama do corpo livre aqui. Então, percebam que essa aqui era o anelzinho lá no ponto A, né? A minha força peso na vertical e para baixo. A força daquele cabo, né, que sai de A e vai até D. A força do cabo que sai de A e vai até B, né, orientado a 30 graus com a horizontal. E este aqui é o tal do meu diagrama do corpo livre, certo? Então, tenho o meu corpo ali, meu corpo. Tenho a minha partícula e as forças que essa partícula está submetida. Gente, percebam o seguinte, essa força de 30, que é uma força que está segundo um ângulo aqui, eu não só posso, como eu devo decompô-la em termos de x e y, tá? Porque o que eu preciso fazer é manter isso aqui em equilíbrio. E a gente sabe que a condição de equilíbrio nos diz o quê? Que a somatória das forças em x seja igual a zero e que a somatória das forças em y igual a zero. Então, quem não está em x e y, precisa estar em x e y, tá? Então, eu preciso decompor. Tranquilão? Gente, uma coisa. Eu preciso descobrir quem é essa força P, que é a força peso que a massa do motor está causando, né? Digamos assim. Como que eu faço isso?
É a fórmula da aceleração da gravidade. Na verdade, é a mesma fórmula da segunda lei de Newton, né? F igual a m vezes a. Então, a força-peso é a massa do meu cara ali vezes a aceleração da gravidade. Como eu falei para vocês, a aceleração da gravidade, se o exercício não diz nada, a gente considera como 9,81. Beleza? E m é a massa do cara. Então, sempre, gente, esse dado de entrada da massa é em quilogramas. Ok? E sempre a aceleração da gravidade é em metro por segundo ao quadrado, porque são as unidades do sistema internacional. E por que Newton? O que é Newton? Newton é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Isso é Newton, ok? Então, Newton eu preciso ter uma coisa em quilos sendo multiplicada por uma coisa que é metro por segundo ao quadrado. Então, tem que entrar nessas unidades, ok? Cuidado, porque às vezes a gente tende a colocar isso aqui em gramas. Não é. É em quilogramas. Então, o meu resultado vai ser em newtons, tá? 2.400 newtons. Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou decompor essa força aqui que eu chamei de TB, porque é a tração, né? Que vai de A com direção a B. Eu vou decompor ela em termos de x e y. Aí, a decomposição é a mesma que vocês já sabem, né? Como o meu ângulo de 30 graus está com a horizontal, a minha componente horizontal vai ser o valor de TB vezes o cosseno de 30. Da mesma forma que o TBY aqui, que é a componente vertical dessa força TB, ela vai ser o valor de TB vezes o seno de 30, que é o que está indicado aqui, ó, gente. Só que eu não tenho esse valor de TB, né? Porque é justamente isso que o exercício quer. O exercício quer a força aqui nesse cabo que vai de A até B e a força nesse cabo que vai de A até D. Então, o exercício quer esses valores, ok? Mas o que eu vou fazer? Depois que eu decompus, então, tá todo mundo nos eixos. Essa é legal, né? Uma expressão, tá tudo nos eixos. Agora podemos continuar. Depois que está tudo nos seus eixos, podemos continuar. Qual é o próximo passo? Agora, gente, que está todo mundo nos seus eixos, eu vou aplicar as equações de equilíbrio. E como eu estou trabalhando no plano, ou seja, apenas eixos x e y, eu vou dizer que todas as forças que estão orientadas segundo o eixo x são iguais a zero, né? E todas as que estão orientadas segundo y são iguais a zero. Certo? Sempre adotando a convenção de sinal, gente. Para forças verticais, as que estão para cima, eu considero positivas. E para as forças horizontais, as que estão para a direita, eu considero positivas. Beleza? Ok? Gente, é assim, ó. Eu poderia, você pode me perguntar, professor, eu começo pelas de Y ou eu começo pelas de X? Na verdade, tanto faz. Só que se você der uma analisada no sistema, você consegue uma resolução mais direta. Tipo, se você sair fazendo na louca, provavelmente você vai ter um sistema de equação aqui e vai ter que ficar substituindo uma equação na outra. Não é um problema. Não é um problema. Mas assim, sugiro que vocês pensem um pouquinho. Esse P eu tenho o valor dele, né? Que é o 2.452,5. Então, esse aqui eu conheço. Se eu fizer a somatória das forças em X primeiro, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cara aqui está para a esquerda, né? Quem que está em X? Esse cara aqui está para a esquerda e esse cara que está para a direita. E nenhum dos dois eu conheço, tá vendo? Então eu vou ter duas incógnitas na minha equação, porque nem o TBX eu não conheço e nem o TD eu não conheço. Então eu tenho duas incógnitas. Então é melhor eu não começar por esse, porque eu vou acabar com duas incógnitas na minha equação. Certo? Eu tenho uma resolução, mas ela não é direta. Então eu vou ter que parar e ir para outra equação para daí achar o valor e daí substituir na antiga. Então é melhor você pensar dessa forma. Ó. Em x eu tenho duas incógnitas, então não vou começar por x, vou começar por y. Por quê? Porque yp é um valor que eu tenho, ó, eu conheço. E tby eu não tenho. Então eu só tenho uma incógnita. Se eu só tenho uma incógnita, eu consigo uma resolução direta desse exercício. Então, por isso que eu comecei pela somatória das forças verticais. Certo? Considerando que a somatória das forças verticais é nula. Beleza. Então, novamente, quem atua na vertical aqui? Quem atua na direção de y? P, que está para baixo, então ela entra como negativa, porque está para baixo, ok? E TBY, que está para cima, então entra como positivo, tá? Aí vou substituir esses valores. Quem é TBY? TBY é TB vezes o seno de 30. Então, ó, TBY é TB vezes o seno de 30. Certo? Que saiu da decomposição aqui. Quem é P? É o valor que eu descobri, ó.
2.452,5. Então, menos 2.452,5 igual a zero. Porque eu sei que a somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Ok? Aí, seno de 30 é meio, né? Vai ficar meio TB. Passa esse aqui para o outro lado, beleza? E passa esse cara dividindo. Eu descobri que a força de tração no cabo, que sai de A e vai com direção a B, é de 4.905. Então, descobri o TB. Falta quem? Falta descobrir o TD, que eu acho como fazendo a outra equação de equilíbrio, a somatória das forças horizontais igual a zero, considerando a convenção de que as forças para a direita são positivas. Então, quem que eu tenho na horizontal? Tenho TBX para a direita, então entra positiva, certo? E tenho TD para a esquerda, então entra negativa. Ok. Substituindo os valores, gente. Quem é TBX? TBX é TB vezes cosseno de 30. Então, TB vezes cosseno de 30. Quem é TD? Não sei, é o que eu quero saber. Então, continua aqui. Cosseno de 30 é 0,866. Gente, sempre quando vocês forem trabalhar aqui, neste caso, com, assim, valores quebrados, por favor, quando se tratar de ângulo, cosseno e seno, pelo menos 3 casas depois da vírgula. Pelo menos 3. Tá? Senão a gente fica com os valores muito aproximados, assim, e esses valores, de fato, assim, a precisão deles depende da quantidade de casas depois da vírgula que a gente usa nos nossos cálculos. Então, quando se tratar de cosseno de ângulo, seno de ângulo, ou seja, funções trigonométricas, por favor, pelo menos 3 casas depois da vírgula. Beleza? Então, ó, cosseno de 30 é 0,866. TB é o valor que eu acabei de descobrir, é o 4.905. Então, vou colocar aqui. Aí, vou multiplicar os dois, vai dar esse valor aqui. Passo para o outro lado. Então, TD deu 4.247,85 newton. Então, descobri. Então, essas aqui, gente, são as forças que cada cabo precisa exercer de uma maneira que o sistema se mantenha em equilíbrio, de uma maneira que ele se mantenha parado, tá? Tranquilo? Beleza? Então, fechou. Fechou o exercício 1. Vamos lá para o exercício 2. Então, gente, o segundo exercício aqui, ó, é muito parecido, princípio basicamente o mesmo, né? Vocês verem, tipo, é um sistema de forças quase idêntico, né? Comparando, né? É a mesma angulação, é o mesmo tipo de coisa, assim, muito parecido, com a exceção de que uma das nossas componentes, né? Uma das nossas forças está orientada segundo uma mola. Então, ela não é um cabo, ela é uma mola. Então, isso que eu falei para vocês. Aqui a gente tem esse diferencial por ser a mola, mas, né, nada nos detém, porque já sabemos como calcular a força atuante numa mola segundo a lei de Hooke. Né? Então, a força é igual a K vezes S, sendo K a constante da mola e S esse comprimento de deformação da mola, né? O comprimento final menos o comprimento inicial. Então, o comprimento deformado menos o comprimento de boa. Tá, vamos lá. Então, ele diz, ó, determine o comprimento da corda AC da figura. Ó, gente, reparem o que ele está pedindo. Reparem o que ele está pedindo. Ele quer o comprimento da corda AC. Então, ele não quer a força, certo? Ele quer o comprimento. Mas, de toda forma, nós vamos ter que calcular a força aqui, vocês já vão ver por quê. Comprimento da corda AC da figura, de modo que a luminária de 8 quilos, então luminária de 8 quilos, 8 quilos é massa, certo? Temos que transformar isso aqui em peso. Seja suspensa na posição mostrada, beleza? Então, já sei que a luminária, né, está aqui no planeta Terra, então tem uma força-peso aqui atuando nela de cima para baixo. O comprimento não deformado da mola é 0,4 metros e a mola tem rigidez K, 300 newton por metro. Gente, então vejam só. Esse comprimento AC, vocês concordam comigo que ele depende do quanto essa mola vai se deformar? Porque se essa mola se deformar menos, se deformar pouco, o comprimento de AC é 1. Agora, se essa mola se deformar bastante e isso aqui for bastante para baixo, o comprimento aqui de AC vai ser outro, vai ser maior. Então, eu preciso saber de quanto é essa deformação que essa mola causa, porque isso está conectado, né? Ele tem uma ligação com este comprimento AC. Então, é isso que eu vou fazer ali. Vocês vão ver na resolução. Mas, então, deem uma olhada no sistema, ó.
Vejam que de C até B eu tenho 2 metros, mas de C até A eu não tenho essa medida, justamente porque é essa medida que eu quero. Ok? Comprimento da corda AC. Tranquilo? Vamos lá para a resolução, então. Então, tá aqui, ó, gente, meu diagrama do corpo livre, muito parecido com o anterior, né? Fiz os eixos X e Y, indiquei a minha força P na vertical e para baixo, e indiquei as forças de tração nos cabos, né? Que vai de A até C aqui, aquele que é inclinado 30 graus com horizontal, e o da molinha aqui, beleza? Primeira coisa, eu sempre tenho que transformar aquela minha massa numa força-peso. Então, vou pegar o valor de 8 quilos e multiplicar pela aceleração da gravidade aqui de 9,81, né? E eu chego, então, a uma força-peso de 78,48 newtons, ok? Então, esse é o valor da minha força-peso aqui determinada. Sabemos que esta força de tração no cabo AC está orientada a 30 graus com a horizontal. Ou seja, o que isso significa? Que ela vai ter uma componente em Y e X que vão ser medidas, na verdade, pelas decomposições que vocês já conhecem. Então, como este ângulo está com a horizontal, esta TCX, né, essa força C aqui orientada segundo o eixo X, vai ser medida pela força C vezes o cosseno de 30, certo? E a Y vai ser medida pela força TC vezes o seno de 30. Então, tá aqui, ó. Descrevi isso aqui, certo? A decomposição dessa força TC, que é a força que está inclinada. Tá, o que eu vou fazer agora, gente? Vou aplicar minhas equações de equilíbrio, porque eu preciso que essa luminária fique parada. Então, eu preciso de saber de quanto devem ser essas forças a fim de que a luminária fique parada. Ok? Mesmo esquema, gente. Vou fazer a somatória das forças que estão orientadas segundo o eixo Y, considerando a condição de que as forças para cima são positivas, certo? A convenção, na verdade, de que as forças para cima são positivas. Então, quem que eu tenho na vertical? Eu tenho TCY e tenho P. P é para baixo, então vai entrar como negativo na fórmula. E P é 78,48. Então, ó, tenho TCI, P que é para baixo, por isso que é negativo. TCI não, TCY. TCY é TC vezes o seno de 30, então tá aqui, TC vezes o seno de 30, menos o P, que é a força de 78,48, beleza. Seno de 30 é 0,5, blá, blá, blá. Fiz as matemáticas. Descobri, então, a minha força de tração nesse cabo que vai de C, do ponto C até o ponto A, né, ou de A até C, é 156,96 newton, certo? Então, a orientação, nesse cabo estão atuando aqui 156,96 newton. Agora, preciso saber quando tem que estar atuando aqui de quanto deve ser essa força aqui, que vai de A até B, né? Que é a força onde eu tenho a mola. Beleza. Então, como que eu descubro isso? Dizendo que a somatória das forças orientadas segundo o eixo X precisa ser igual a zero. Então, essa força aqui que está para a direita vai entrar como positiva, ok? Porque eu sempre desenho ela saindo, né? Do ponto aqui que é o nó, que é o encontro das forças, sempre saindo, sempre tração. E quem está para a esquerda entra como negativo. Então, tá aqui, ó, TB positivo, TCX negativo. Quem é TB? Não sei, é quem eu quero saber. Quem é TCX? TCX é TC cosseno de 30, ok? TC cosseno de 30. TC eu acabei de descobrir aqui, ó, é 156,96. Então, 156,96 vezes cosseno de 30, que é esse aqui. Fiz a multiplicação, joguei para o outro lado, 135,93. Então, esse aqui é o valor da minha tração nesta componente aqui, neste cabo que contém a mola. Beleza? Aí, o que o exercício quer saber, afinal? Ele quer saber o comprimento da corda que vai de A até C, né? Que é a distância, na verdade, daquele cabo que vai de A até C. Só que, como eu falei para vocês, ó, gente, voltando lá, vocês sabem que este comprimento ele depende do quanto esta mola vai se deformar, né? Se ela se deformar mais, ele vai ser menor. Se ela se deformar menos, ele vai ser maior. Então, tudo isso depende. Então, eu preciso saber de quanto vai ser essa deformação da mola. Por quê? Eu preciso tirar de 2, certo? Que é o comprimento de C até B. Por exemplo, se, digamos que de A até C, de A até B eu tenha 1, né? Eu descubro aqui essa mola devido a essa força que eu determinei que ela deve suportar, que ela se, que o deslocamento dela, né? Que a deformação dela é de 1 metro. Então, ela vai pegar aqui bem na metade, eu sei que de A até C na horizontal vai ser o outro 1 metro.
certo? Que seria 1 metro daqui, mais 1 metro daqui para fechar o 2. Mas como eu não sei, eu preciso descobrir quanto é esse comprimento, depois eu vou tirar de 2 e eu vou ter a distância na horizontal. Só que lembre-se que o exercício não quer a distância na horizontal. O exercício quer a distância de C até A. Ok? Inclinado. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Então, fiz aqui, como eu tenho esse valor da força em B, eu vou fazer aqui a lei de Hooke, tá? A força em B, ele me deu, eu descobri, né? 135,93. O K, que é a constante da mola, ele me deu. Lembrando que o S é sempre o comprimento final da mola menos o inicial. O inicial o exercício me deu, ele disse que era 0,4 metros, tá? Então, passei o 300 que estava multiplicando, dividindo, deu isso aqui. Aí ficou esses caras pro lado de cá, depois passei o 0,4 somando. Então, o comprimento final da mola deu 0,853. Então, isso quer dizer que, na verdade, do ponto B até o ponto A, eu tenho 0,853. Tá? Então, quem que sobrou aqui de A até essa projeção horizontal aqui de C? Né? É o 2 metros menos o 0,853. Então, tá aqui, ó. O 2 metros menos o 0,853 deu 1,147. Como eu sei que a orientação dessa barra, dessa corda AC é 30 graus com a horizontal, porque o exercício me mostrou aqui, ó, eu aplico Pitágoras para saber o comprimento de A até C. Aqui na verdade eu não apliquei Pitágoras, né? Porque eu não conheço esse aqui. Não dá para aplicar Pitágoras. Pitágoras é quando é 2 lados conhecidos e um desconhecido. A gente já tô pirando, já tô com sono aqui, tô falando bobagem. Não dá Pitágoras, então eu tenho que fazer por trigonometria, ok? Porque eu tenho só um lado conhecido e um ângulo. Quando eu tenho um lado e um ângulo é trigonometria. Então eu preciso saber a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente. Então eu uso cosseno, certo? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, fazendo isso aqui, ó, hipotenusa eu chamei de x, ok? E fazendo as elucubrações algébricas, eu consigo chegar num valor de x, então, de 1,32. Então, essa minha distância do ponto A até o ponto C acaba sendo de 1,32 metros, porque ele quer a distância real da corda AC, né? E a corda AC está na diagonal. O que eu tinha descoberto era a distância na horizontal aqui, né? Esse aqui, esse 1,147 era na horizontal, mas eu quero a distância da corda que está inclinada. Ok, gente? Vamos então para o terceiro e último exercício. Gente, para o nosso terceiro exercício, como não poderia deixar de ser, nós estamos trabalhando com um sistema de forças agora no plano, no espaço, né? No espaço. Então, além das componentes x e y, nós temos também um eixo z. Então, isso aqui não está mais no plano, está no espaço, que é a maioria dos casos, né? De fato, tudo está no espaço. Então, veja o que ele pede, ó. Determine a força desenvolvida em cada cabo usado para... Opa, tá errado aqui, não é suportas, é suportar. Determine a força desenvolvida em cada cabo usado para suportar a caixa de 40 libras mostrada na figura. Então, lembre-se, gente, libra é a unidade de peso já, não é massa. Diferente daqui, que quilograma, a gente precisa multiplicar, não. A libra, ela já está em peso. Libra é uma unidade de peso, ok? É uma força. Libra é força, não é massa, igual quilograma. Então, não preciso pegar a libra e multiplicar por 9,81, não. Já é unidade de peso, já é unidade de força, beleza? Então, aqui, gente, como eu tenho um sistema que está no espaço, eu preciso usar os tais vetores cartesianos. E aqui, ó, percebam que como ele não dá angulação nenhuma e tal, eu vou ter que partir do pressuposto daquele tipo de vetor cartesiano lá, que a gente chama de vetor posição, né? Porque eu tenho a posição dos pontos, né? O exercício me dá a posição dos pontos, e eu preciso, então, calcular a força em cada cabo. Então, olha só, o ponto A é na origem, né? É 0, 0 e 0. Aí eu tenho uma força orientada aqui, ó, de A até B, certo? Tem uma força orientada de A até C, e tem uma força orientada de A até D, e tem uma força aqui, né, dessa caixa que está sendo puxada. Gente, precisamos, primeira coisa, dos pontos, né, das coordenadas de cada um desses pontos. Então, ó, eu tô achando meio estranho esse exercício, ou eu que tô enxergando ruim já. Mas, ó, o ponto A tá na origem, beleza? Aí o ponto B,
Ó, com relação a x, ele está entrando, então é menos 3. Aí, com relação a y, ele está indo 4 para a esquerda, então é menos 4, certo? E com relação a z, ele está subindo 8. Então, vai ser menos 3, menos 4 e 8. É isso? É, né? Ok, o ponto B. O ponto C é menos 3 mais 4, porque ele vem para cá, ó. A partir do eixo ele vem para a direita, então menos 3 mais 4 e o mesmo 8. Certo? Na vertical é o mesmo 8 aqui. E o ponto D, ele está estranho, porque ele não tem a coordenada ali até onde eu esteja vendo. Mas enfim, deixa eu ver. Esse ponto D tá esquisito, né? Não tô conseguindo enxergar, ou eu que tô pirando. Mas tá certo, gente, ele não dá mesmo, né? Ele não dá orientação de nada, ele não diz o tamanho, não diz nada. É só porque esse ponto dele está orientado em cima do eixo X. Então não podemos esquecer que ele está em cima do eixo X. Então ele só vai ter coordenadas em X, ok? Vamos lá para a solução, então, para ver como é que resolve esse trem. Olha só, gente, então tá aqui o meu diagrama do corpo livre, né? Força-peso, força ali orientada segundo AB, força orientada segundo AC, força orientada segundo AD, né? E a força-peso ali de 40 libras, que eu tinha falado para vocês que libra já é uma unidade de peso. E como eu sei que esse cara, sempre, né, o vetor da força-peso é orientado na vertical e para baixo, de fato, em termos de representação de vetor cartesiano, eu posso representá-lo assim, né? Então, é 40 no sentido do vetorzinho K, porque o vetorzinho K é quem representa o eixo Z, certo? E ele é negativo porque ele é para baixo. Beleza? Então, aqui eu já tenho a representação cartesiana desta minha força P. Preciso da representação cartesiana desse cara e desse cara, tá? Para eu conseguir fazer o somatório de forças ali e descobrir o que ele quer. Na verdade, ele quer só a intensidade, né? Deixa eu voltar ali, ele quer a intensidade, determine a força desenvolvida em cada cabo. Ele quer a intensidade de todos os cabos, né? Cada um dos cabos. Enfim, então, para saber a intensidade, se a gente tiver o vetor cartesiano, é só aplicar o Pitágoras para cada componente, né? Componente em x ao quadrado, mais componente em y ao quadrado, mais componente em z ao quadrado, tira a raiz, fechou. Né? Só que a gente precisa saber o vetor posição de cada um para conseguir fazer isso. Ok, então, este aqui já está dado, mas a gente vai deixar ele por último. Então, vamos fazer primeiro esses dois aqui que estão mais complicadinhos, né? Então, os pontos A, B e C, eu tirei ali da própria figura, né? E eles estão aqui, como eu já tinha falado para vocês, eu já tirei eles da figura, já tinha comentado isso aqui com vocês. Aí, o que eu preciso fazer? Preciso fazer a fórmula do vetor posição. Primeiro, vou usar esse AB, né? Vou fazer do AB aqui, só porque eu quis, e depois vou fazer do AC, certo? Uma ordem que eu determinei. Então, ó, se eu determino que o vetor sai de A até B, para fazer aqui o vetor posição, eu vou pegar a coordenada de B em x menos a coordenada de A em x, B em y menos A em y e B em z menos A em z, tá? Aqui ficou tranquilo porque o A é tudo zero, né? Então, de fato, fica bem de boa de fazer aqui, tanto que eu nem representei, eu já fui direto para o meu vetor posição. Então, o meu vetor posição referente a este cara aqui é esse cara. Menos 3 na direção de x, menos 4 na direção de y e mais 8 na direção de z. Beleza? Quem é a intensidade desse cidadão aqui, gente? Como é que faz? É Pitágoras, tá? Então, peguei aqui a coordenada em x ao quadrado, a coordenada em y ao quadrado, a coordenada em z ao quadrado, tirei a raiz, deu o 9,43 aqui. Fechou? Então, esse aqui é o comprimento, na verdade, esse aqui é o comprimento do meu cabo AB, certo? Porque eu estou falando de vetor posição, e vetor posição ele trabalha com comprimento, não tenho força aqui ainda. O que ele pede? Força, né? Ele pede força, ele não pede o comprimento. Se fosse comprimento, estaria resolvido aqui. Tá. Como é que eu faço para descobrir, então, o vetor força? Lembram-se? A gente pega o vetor posição, transforma ele num vetor unitário, aí o vetor unitário eu vou multiplicar pelo escalar da força. Tá? É isso que eu faço. Né? Se vocês lembram lá dos exercícios passados, da aula passada. Como é que eu faço o vetor unitário? Né? Eu pego cada componente em x, em y e z, né, do meu vetor,
e divido esse valor pela resultante total, né? Então, ó, menos 3, que é a componente em x, pela resultante total, que é 9,43, menos 4, que é a componente em y, pela resultante total, que é 9,43, 8, que é a resultante em z, divididos por 9,43, que é a resultante total. Faço aqui as divisões, vou chegar nesse vetor aqui, que é o vetor unitário. Esse vetor unitário, gente, para ele se transformar em vetor força, eu preciso pegar a unidade e multiplicar pelo valor do escalar, né? Preciso multiplicar aqui por esse valor FAB, que é um valor numérico. Só que é justamente esse valor FAB, gente, que eu quero descobrir, né? Porque eu quero saber de quanto é essa força. Então, eu vou só deixar indicado aqui, porque, na verdade, isso aqui a gente faz uma distributiva, né? Seja o que a gente tiver aqui na frente que seja um valor escalar, a gente faz a distributiva. Então, aqui, isso aqui, na verdade, vai virar menos 0,318 FAB na direção I, menos 0,424 FAB na direção J e mais 0,848 FAB na direção K. Tá? Então, você faz a distributiva aqui. Ok? Mas eu deixei aqui assim, dessa maneira. Gente, eu vou fazer a mesma coisa, os mesmos passos que eu segui aqui para o vetor AB, eu vou seguir para o vetor AC. Só que aqui está muito simples, eu não fiz toda essa conta de novo, porque esses vetores, de fato, AB e AC, eles são muito parecidos, né? A única coisa que muda é o sinal referente ao eixo Y, que no B ele é negativo e no C ele é positivo. Estão vendo que são os mesmos valores? Então vai dar a mesma coisa aqui. Por isso que eu pulei todos esses passos. Então eu cheguei aqui, ó, no vetor AC, ele é o mesmo vetor AB, aqui, ó, é o mesmo, só que aqui no Y, em vez dele ser negativo, ele vai ser positivo, tá? E claro que eu vou multiplicar o valor unitário pelo valor escalar de FAC daí, né? Não de FAB. Enfim, e o vetor força FAD, gente, que é o que está orientado segundo o eixo Y, ele é a dimensão de FAD, né, a intensidade de FAD, orientada segundo X. Então, é o Izinho. Então, tá aqui. Porque ele não tem componente em outro eixo, já que ele está em cima de X, não existem componentes em outros eixos, então zero. Por isso que ele é assim. Beleza? A gente sabe que para manter esse sistema em equilíbrio, eu preciso que o somatório das forças atuando nele seja zero. Quem são todas as forças que atuam nesse sistema, gente? Esse cara aqui, certo? Que é a força peso de menos 40. Este cara aqui, que é o vetor força FAC. Esse cara que é o vetor força FAB. E esse cara que é o vetor força FAD. Tá? Então, ó, somando todos eles, tem que dar zero. Ok? Só que a somatória dos vetores não é simples somatória algébrica. Vocês sabem que como que a gente faz isso? A gente combina todo mundo que está em X, depois a gente combina todo mundo que está em Y, depois a gente combina todo mundo que está em Z. Aqui, quando a gente está trabalhando com notação de vetor cartesiano, fica mais fácil de perceber isso. Porque é juntar todo mundo que tem I, né? Todo mundo que tem vetorzinho I, juntar todo mundo que tem vetorzinho J e juntar todo mundo que tem vetorzinho K, tá? Então, a somatória de fx nada mais é do que isso, é juntar todo mundo que tem vetorzinho i. Então, dessas quatro forças que eu estou trabalhando, quem tem vetorzinho i tem menos 0,318 FAB, né? Porque isso aqui eu fiz a distributiva, ó. Então, menos 0,318 FAB. Aí, menos 0,318 FAC, aqui, mais o FD. Todo mundo que tinha I, certo? Juntei aqui, deu uma equação. Tá. Agora eu vou aplicar a somatória das forças verticais, né? Todo mundo que tem J. Quem que tem J? É esse cara aqui, ó. Tem J, então é o menos 0,424 vezes FAB, tem J. Aí o mais 0,424 vezes FAC, que está em J. E só. Porque aqui não tem mais J e lá em cima a outra força também não tem mais J. Beleza, então isso aqui é igual a zero, porque equação de equilíbrio. Ok? Condição de equilíbrio, né? A última que falta é a somatória das forças em Z. Então, somatória das forças em Z é todo mundo que tem K. Quem que tem K? 0,848 FAB, tá aqui. Aí, 0,848 FAC, tá aqui. E mais esse menos 40 aqui, né? Que também tem K. Então, menos 40, tudo isso junto tem que dar igual a zero. Fechou? Gente, aqui eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, você vai montar o sistema aqui, ó. 3 equações e 3 incógnitas.
tá? Você pode também isolar uma das variáveis e substituir nas fórmulas subsequentes, também vai dar certo. Mas se vocês quiserem montar o sistema de equação aqui, ó, FAB embaixo de FAB, FAC embaixo de FAC e FAD embaixo de FAD, e os termos que são independentes aqui do outro lado da equação, vocês podem aplicar um sistema. Pode resolver direto na HP, por aquele lance lá do Solve Linear System, né? Vocês têm as manhas aí. Quem não tiver as manhas da HP, existe um site, que eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu só achar onde ele está, que ele resolve isso daí. Cadê? Resolve isso daí, parece o Bolsonaro falando, resolve isso aí. Que é esse site aqui, ó. Então, ele dá direto a solução dos sistemas, certo? Então, você coloca aqui, ó, os coeficientes, né? x1, x2, x3. Então, por exemplo, nesse caso, ó, era menos 0,318 vezes a primeira variável, daí menos 0,318 vezes a segunda variável, mais uma vez a terceira variável. Então, foi o que entrei aqui, ó. Menos 0,318 e 1. Aí, a segunda equação era menos 0,424 mais 0,424 e 0. Né? E do outro lado da equação é 0. Então, tá aqui. Tá, 0 e do outro lado é 0. E a última equação era essa, ó. 0,848, 0,848, 0 e 40. Então, tá lá. 0 e 40. Aí você vem aqui, ó, solução utilizando a regra de Cramer. Ok? Aí ele vai te dar todo o passo a passo, vocês não precisam disso, mas o resultado tá aqui, ó. Então, a resposta de x1 deu 1.250 sobre 53, então só fazer a divisão aqui, né? Uma fração, só divide 1.250 por 53. Faz o mesmo aqui, 1.250 por 53. E o último ele já deu, que é 15. 1.250 divididos por 53, gente, dá 23,58, tá aqui. Certo? Então, eu resolvo por ali que eu acho mais fácil, já tá na mão. Eu não uso mais a minha HP, ela ficou pra história. Nem sei onde que ela tá. Então, eu uso esses artifícios. Eu vou deixar o site ali para vocês também resolverem, se vocês quiserem. Beleza? Então, é dessa maneira aqui que eu faço, então, o equilíbrio de um sistema de forças quando ele está no espaço. E assim, gente, com esse exercício, finalizamos esta nossa quinta aula, ok? Então, até a próxima.